Olá, aluno! Eu sou a professora Bárbara e nós vamos dar sequência nos estudos da Lei 11.340 de 2006. A nossa tão querida Lei Maria da Penha vai cair no seu concurso, vai despencar essa lei no seu concurso. Já conversamos na aula passada sobre a importância dela, sobre o histórico da Lei Maria da Penha. Já conversamos sobre violência de gênero, artigo 5º, artigo 7º, de extrema importância, as formas de violência. E hoje nós vamos dar sequência e encerrar nossa aula. Na aula passada eu falei que nós íamos falar então das medidas protetivas, ó. Medidas protetivas extremamente importante e vai despencar. Escuta a prof, vai despencar no seu concurso, tá? As medidas protetivas, primeira coisa, medida protetiva salva a vida. Medida protetiva não é só um pedaço de papel. Prof, como é que você sabe isso? A prof é delegada da mulher aqui em Cascavel. Prof sabe de medida protetiva, salva vidas, tá? É uma medida de extrema importância da Lei Maria da Penha. Depois, aluno, dá uma olhadinha lá no Anuário de Segurança Pública. Tem pesquisas muito interessantes sobre a importância da medida protetiva, tá? Importante você saber quais são, né, qual é a natureza das medidas protetivas, mas principalmente medida protetiva salva a vida, né? Conversamos na aula passada sobre, né, essa crescente de violência no nosso país contra a mulher. Infelizmente temos uma crescente de violência, infelizmente muitos casos de feminicídio. E a medida protetiva, ela é sim extremamente importante, sim, ela barra esse tipo de situação, tem consequência na própria Lei Maria da Penha para o autor que descumpre. Vamos estudar isso na aula também, tá? Mas antes de entrarmos então nas medidas protetivas, a gente vai falar sobre uma alteração muito recente do artigo 16, recente dessa semana. E vai cair no seu concurso. Olha só, o artigo 16, lá da Lei Maria da Penha, vamos só dar uma olhadinha nele aqui, só para a gente lembrar o que é o artigo 16. Vamos lá. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, o que acontecia? Vamos fazer o desenho aqui, para não bagunçar o quadro da prof, né? Os crimes condicionados à representação, eu até tinha anotado aqui 2 exemplos, né? O ameaça e o crime de perseguição, lá o stalking, né? Então, teve lá um inquérito, foi para o MP denunciou. Aí, ia então para o recebimento, né? Nesse espacinho aqui, tinha então a audiência do artigo 16. Tem ainda, né? A audiência existe. Que a mulher, a vítima, né, poderia se retratar. Mas o que acontecia, gente? Aqui, normalmente, o juiz designava de ofício nesses crimes, tá? Acontecia isso. O juiz, nesses crimes, marcava a audiência já, tá bom? E, na ausência da vítima, aqui, né, ela podia se retratar expressamente na audiência, ou na ausência dela, entendiam que era uma retratação tácita, tá? Aí, agora, super recente, né? Teve ação direta de inconstitucionalidade, tá? 7267, e o nosso STF entendeu o seguinte: não pode mais audiência ser designada de ofício pelo juiz nestes casos, tá? E se a vítima não comparecer,
não pode mais ser entendido como uma retratação tácita. Olha só, a prof já anotou aqui. Não pode mais a audiência ser de ofício. E a ausência não é mais uma retratação tácita, tá? Agora, o que acontece? Quando a vítima quer se retratar antes do oferecimento do recebimento da denúncia, antes do recebimento, ela vai ter que deixar expresso, tá? Tem que ter a solicitação agora da vítima. De que forma? Ela pode comparecer tanto, né, na secretaria ali do juizado, informar que ela não deseja mais o prosseguimento. Ela pode comparecer na delegacia, né? É possível fazer uma certidão, uma declaração complementar, a depender da metodologia que se adota nas delegacias. E aí a informação ao juiz, então, de que esta vítima não deseja mais o prosseguimento do feito, né? E que ela então solicita a audiência de retratação, mas não pode mais ser designada de ofício, tá? Inclusive sob pena de nulidade do ato, tá bom? Então fica ligado nessa alteração. É extremamente recente, tá? Eu ia dizer decente, é recente, tá bom? Agora vamos partir para as nossas queridinhas medidas protetivas, tá? Então, gente, as medidas protetivas, elas estão lá na Lei Maria da Penha como medidas de precaução, de proteção à vítima que se encontra em uma situação de violência, que se encontra numa situação de risco, tá? O artigo 19 ao artigo 22 vão descrever bem certinho toda a natureza e quais são as medidas protetivas. Gente, o que é importante saber sobre as medidas protetivas? Primeira coisa, elas são medidas cautelares cíveis, tá? O que isso significa? Que mesmo que não exista um boletim de ocorrência, mesmo que não é a prof, em vez de começar assim, a prof, mesmo que não exista um boletim de ocorrência, mesmo que não tenha uma ação penal, mesmo que não tenha um inquérito, as medidas podem existir, tá? Pode ser tanto um juiz criminal quanto um juiz civil que aplique essas medidas, tá? Extremamente importante, tá? Elas não estão vinculadas a um boletim de ocorrência, elas não estão vinculadas e depois a gente vai ver bem certinho porque isso está lá no 19, parágrafo 5º, que também é recente, tá? Tá até com o asterisco da prof. Vamos lá. Então são medidas cautelares cíveis. Quem que pode pedir a medida protetiva? A ofendida, a vítima no caso, né? A requerimento do Ministério Público, e a palavra que a lei usa é requerimento, e vocês sabem que no concurso eles adoram trocar essas palavrinhas, representação, requerimento, tá? A lei fala requerimento do Ministério Público. Representação do delegado de polícia, pode? O delegado pode ele pedir a medida pela vítima? Não, o delegado não pode. A autoridade policial não pede. MPU. Ó. Seu concurso vai te pegar nisso. Presta atenção nisso, tá? Vai estar lá na questãozinha. Delegado representou pela medida protetiva. Não. Delegado não representa, delegado não faz requerimento de MPU, tá? Delegado não solicita, delegado faz o quê? Encaminha o pedido da ofendida, tá? Requerimento do Ministério Público. As medidas que estão lá no artigo 22, né, que nós já vamos ver, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, tá? Pode ser assim. O artigo 22 vai ser um rol, vai ser um rol extensivo, pode ter outras, tá? Pode ter outras medidas além daquelas previstas, tá bom? Desde que, claro, né, seja pertinente, enfim, né, guarde uma correspondência ali com a situação, tá? São feitas em juízo de cognição sumária, tá bom? Não é aberta a oitiva do agressor para saber o que ele pensa sobre isso, tá? A vítima pede, ou o MP faz um requerimento, o juiz analisa sem ouvir a parte contrária, tá? Porque são medidas de urgência, são em cognição sumária, tá?
Elas vão perdurar enquanto houver risco. A lei não traz um tempo específico para as medidas, por óbvio que elas não podem durar eternamente, né? Mas a lei não diz quanto tempo, tá? É enquanto durar o risco. E por quê? Porque a doutrina já está muito tranquila no sentido de que as medidas protetivas, justamente por ser, né, em juízo de cognição sumária, são medidas de urgência, duram enquanto houver o risco, que elas se baseiam no princípio da proteção. Né, o indúbio pro tutela. Indúbio pro tutela. E o que mais, gente? Justamente por ser, né, uma medida de urgência, e nós sabemos que muitas vezes as situações de violência doméstica acontecem ali entre quatro paredes. Ninguém está vendo o que está acontecendo, a não ser a própria vítima, né? Que está passando pela situação. A vítima, os filhos dela, né? Às vezes um familiar mais íntimo que tenha conhecimento. E justamente por isso, justamente por ser também, né, em muitos casos, ameaça que não vai deixar uma marca, né, um xingamento que não vai deixar uma lesão, que não vai deixar algo aparente, né, justamente por, na maioria dos casos, ser só a palavra desta mulher que vai ter ali naquele momento, né, a medida pode ser deferida sim, com base só na palavra dela, tá? Isso tá até no enunciado. Prof do céu, acabou o seu espaço. Vamos lá, o enunciado 45 do Fonavide, que é o fórum, né, que debate anualmente sempre as questões de violência doméstica, tá? Então pode, tá? Pode ser com base só na palavra da mulher, né? A palavra da vítima nesses casos, assim como nos crimes de violência sexual, vai ter uma especial relevância, né, gente? Normalmente as situações acontecem longe de qualquer testemunha. Então, tem que se dar essa atenção especial, por quê? Pelo princípio da proteção. Historicamente, a gente viu na aula passada, historicamente, o que acontece no nosso país? Muita violência contra a mulher, muita violência de gênero contra a mulher, né? Muita violência doméstica. Então, a gente tem que levar essa nossa realidade em consideração. Então, indúbio pro tutela. Na dúvida, nós vamos proteger essa mulher, mesmo que tenha, por enquanto, só a palavra dela, tá? Inclusive, tá aí a importância de registrar sempre que acontece uma violência, né? E documentando essa situação. Então, vamos lá, que a prof adora esse tema, né? Vamos dar uma olhadinha, então, no que a lei fala pra gente? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz. Olha lá a palavrinha que eu falei para vocês. Requerimento. A palavra é requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do MP, devendo este ser prontamente comunicado, né? O juiz pode receber ali o pedido de medida protetiva e já analisar. Lembra, né, que é uma cognição sumária de imediato, né? Princípio da proteção. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, né? E poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Prof, dá um exemplo. Então, às vezes a medida protetiva ali vai iniciar com uma proibição de aproximação, né? O juiz vai dizer para o agressor: o senhor não pode se aproximar 100 metros desta mulher. Aí eles conversam por telefone sobre questões sobre filhos, mas daí ele começa a incomodar essa mulher por telefone. O juiz pode vir e colocar mais uma medida. Opa, só o distanciamento não está funcionando, está proibido de manter contato também, tá? Poderá o juiz, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas de urgência
ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares, de seu patrimônio, ouvir do Ministério Público, tá? Nesse caso, quando ele for rever alguma coisa, ele vai ouvir o MP, né? Porque o MP é o fiscal da lei. Então, gente, né? Cuidado, que a lei falou mais uma vez, ó, requerimento do MP ou a pedido da ofendida. O delegado de polícia não se mete nessa situação. E a sua questão vai perguntar isso. Ela vai colocar o delegado no meio disso, vai colocar a autoridade policial no meio disso, tá? Lembra, delegado de polícia encaminha o pedido, ele vai prestar toda a assistência à vítima, tá lá no artigo 12 da Lei Maria da Penha, ali no 10, 12, que vai falar sobre a atuação da autoridade policial, né? Vai registrar os fatos, vai acolher, vai fazer os encaminhamentos, vai ajudar na retirada de pertence, enfim, tudo isso ali, né, a polícia vai auxiliar, os agentes de segurança como um todo, né, porque já temos aí as patrulhas Marias da Penha que também auxiliam nesse sentido, mas nas medidas protetivas, o delegado só encaminha. E sua prova vai te pegar nisso, presta atenção. Vamos lá. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física. Gente, essa autoridade aqui não é a policial, tá? Que ele tá falando do juiz. De inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes. As medidas protetivas de urgência serão concedidas. Presta atenção nisso daqui, ó. Asterisco da prof. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito ou do registro de boletim de ocorrência. Olha isso daqui, ó. É de agora. É de agora, tá? Gente, lembra? Cautelar cível, tá? Se a ofendida, a vítima, está sofrendo uma importunação, não estou falando de importunação sexual que é crime, tá? Mas aquele cara que tá só atormentando com comportamento, né? Que por ele ter um jeito mais explosivo, a mulher tá com medo de chegar pro cara e dizer que quer terminar, né? Porque ela sabe que ele é um cara explosivo, ela tá com medo. Ela tá com medo, com base no medo mesmo, né? Que não é incomum na nossa realidade social, tá? Ela pode pedir a medida protetiva, independente de ter um crime, independente de ter um boletim de ocorrência, independente de ter um inquérito, uma ação penal ou uma ação civil, tá? Pode pedir medida protetiva, né? Vamos colocar assim, com base no medo? Sim, tá? Pode. A lei autoriza expressamente que assim seja. A alteração recente vai cair na sua prova. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, né? Enquanto houver risco. Princípio da precaução. Seguimos. Opa! Isso aqui as questões adoram, o seu concurso vai adorar também. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz. Olha essa palavra aqui. A requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Aqui o delegado pode se meter, tá? Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista. Vem aqui comigo. Prisão preventiva. Lembra lá, artigos 311 e 312 do CPP, né? Precisa lá preencher, né, a garantia de ordem pública,
precisa ter, né, todos os requisitos e pressupostos lá, um mínimo de indício de autoria e materialidade, né? Mas é em qualquer crime? Qualquer crime? Não, né? A lei assim não autoriza. Não é qualquer situação, né? Crimes tipificados com pena acima de 4 anos. Tá. Tem uma exceção, que nós vamos ver depois. Vou anotar aqui para você. Opa, perdão, gente. O prof tá um pouquinho gripado. Tem essa exceção aqui, que é o descumprimento de medida protetiva, tá? Mas, então, os crimes acima de 4 anos, tá? Com indício de autoria, materialidade, ou com base na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, da instrução, né, ou a garantia da ordem econômica, aí vai estar autorizada a decretação de uma prisão preventiva. Volta ali na lei. A lei fala o quê? De ofício. Pode o juiz decretar de ofício? Não. Isso aí já está superado. Isso já está superado, tá? Não vai ser de ofício, mas a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação, então, do delegado de polícia, tá? E no artigo 313 do CPP, vai falar da possibilidade de decretação de uma prisão preventiva quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Mas presta atenção nisso, isso é importante, tá? Vamos seguir aqui. Deixa só a prof pegar um pouquinho mais de água, que a prof afogou-se. Perdão, aluno. Isso aqui também, vamos ler que é extremamente importante. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor, tá? E aqui, ó, a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Por óbvio, né, gente? Não pode, por exemplo, assim, a ofendida ir lá na delegacia, nós fazermos todo o procedimento dela e falar assim, tá, leva você a intimação pro seu agressor, pra ele vir aqui. Né, gente? Não podemos colocá-la em risco, tá? E segundo, ela precisa saber de tudo o que acontece, né? Por exemplo, o autor foi preso em flagrante. Se ele for liberado, ela precisa tomar ciência disso, tá? Porque ela está em risco, né? Nós estamos ali investigando, vai ter medida protetiva muito provavelmente, a depender do caso concreto, mas mesmo assim, né? Às vezes ela não pediu medida, mas opa, ele vai ser solto, eu tô com medo, eu vou pedir medida, né? Então ela precisa saber o que está acontecendo, tá? Agora, nós vamos então para o artigo 22, que vai trazer as medidas protetivas em espécie, né? Que vai falar quais são. Lembrando que é um rol exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo, podem ter outras. Vamos fazer a leitura então? Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor. Lembra, gente? Cuidado! De imediato não é de ofício. De imediato e de ofício são coisas diferentes, tá? De imediato significa que a vítima pediu as medidas. Pediu, o juiz, opa, já vou aplicar. Não vou ouvir nem o Ministério Público por enquanto, tá? Isso é de imediato. Outra coisa é o juiz ficar sabendo, fiquei sabendo que a fulana tá passando por uma situação de violência doméstica, de ofício eu tô dando medida protetiva. Isso não pode, tá? De imediato e de ofício são coisas diferentes, não confunda. Então, poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, dentre outras: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação a órgão competente, né? Aqui, principalmente em caso de policiais, CACs, né? Que a pessoa vai ter ali arma de fogo. Então, pode suspender, tá? É bem comum, na verdade, acontecer quando envolve policiais a suspensão já, né? Já é comunicado, a chefia já retira a arma institucional da pessoa,
as outras armas serão, né, entregues, apreendidas. Muito comum a gente fazer busca e apreensão de armas, mesmo que a pessoa tenha armas lícitas, tá? Mesmo que essas armas sejam devidamente registradas. Se o juiz suspender, suspendeu, tá? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, tá? E aqui, ó, atenção, eu ia fazer mais um asterisco aqui, mas eu vou usar o quadro. Vamos lá, afastamento do lar, presta atenção, porque isso inclusive foi matéria de análise pelos tribunais, tá? Tem julgado nesse sentido, porque precisou ser questionado, algumas coisas são assim, né? Gente, a mulher está numa situação de violência, tá? O homem foi afastado do lar, tá? A casa é de ambos, né? Mas por uma determinação judicial, uma medida protetiva, que é determinação judicial, lembra que é o juiz que concede, a não ser quando não seja sede de comarca, né? Aí de imediato pode ter uma interferência ali do delegado de polícia, mas já vai ser comunicado imediatamente, né? Depois a autoridade judiciária. Mas assim, a pessoa foi afastada do lar, tá? A casa é de ambos. A mulher tem que pagar aluguel para esse homem? Para esse agressor? Aliás, né? Para o seu agressor, que pode ser um homem ou uma mulher, né? Ela vai ter que pagar aluguel? Não, tá? Não. Vou usar aqui mesmo. Não tem direito a aluguel. Isso parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Gente, lembra por que isso daqui? Quando nós começamos a estudar a Lei Maria da Penha, no artigo 4º, se a prof não se engana, vai falar que a interpretação da Lei Maria da Penha é de acordo com as condições, né, e as finalidades a que ela se dispõe, né? A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção às vítimas de violência doméstica, né? Se a gente constranger essa mulher que já está numa situação de violência, que, né, teve que afastar o agressor da casa, vamos imaginar ali um caso concreto, tal, com os filhos na casa, os filhos vão perguntar do pai, olha toda a situação que envolve, né? Por isso que é um fenômeno tão complexo a violência doméstica. Gente, nós vamos constranger essa mulher a pagar um aluguel? Não tem como, vai contra a finalidade da lei. A lei aqui, ó, princípio da proteção, né? A lei não pode ir contra a mulher, né? Pode ser que o juiz analise e entenda que não é caso de aplicação de uma medida X ou Y. Isso não significa que ele está fazendo uma interpretação contra a mulher, né? Agora, a gente não pode pegar a finalidade de uma proteção, autorizar que o agressor seja afastado da casa, mas constranger essa mulher ao pagamento de um aluguel, né? É óbvio que depois serão discutidos, né, eventualmente uma partilha, um divórcio, uma partilha, né? O que cada um tem de direito em relação aos bens, né, que construíram juntos, mas constranger neste momento de afastamento a mulher a pagar um aluguel, isso não existe, tá? Não existe. Seguimos. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, né? Por quê? Porque assim, o juiz afasta o cara da casa, proíbe o cidadão de se aproximar da mulher. Aí ele vai incomodar quem? A ex-sogra. Vai incomodar os cunhados, né? Então, muitas vezes a medida precisa se estender, tá? Seguimos. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Também, porque daí o homem começa a mandar mensagem para todo mundo. Tragam isso para a realidade, né? Em tempos de WhatsApp, Instagram, redes sociais aí, tá proibido de falar com a vítima, mas daí começa, né? Zap pros amigos, zap para todo mundo, querendo incomodar, né? Então não, o juiz pode determinar, ó, tá proibido de falar com ela, com os pais dela, com os primos dela, com todo, pode acontecer, né? Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, né? Vamos supor, vamos trazer para a realidade, vamos lá. Gente, vamos supor que a nossa vítima
trabalhe, por exemplo, num shopping. Perdão. Trabalhe num shopping. Aí já pensou? O cara fica indo lá passear no shopping? O juiz determina, né? Ó, tá proibido de se aproximar 100 metros dela. Tá proibido de conversar com ela. Mas assim, ela trabalha num lugar público. Aí o cidadão fica lá circulando de longe. Então pode ter uma proibição de frequentar determinados locais, né? A escola dos filhos, por exemplo, o juiz pode determinar que o agressor não vá lá, na escola das crianças, né? Tragam isso para a realidade que fica mais próximo de entender. Pensem nesse contexto, né? Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvir da equipe de atendimento multidisciplinar, né? Ou serviço similar. Por quê, gente? As medidas protetivas, elas não vão discutir o divórcio, não vão discutir a guarda dos filhos, não é essa a finalidade delas, né? Mas pode ser que no momento ali, né, da violência, lembra que é o princípio, né, da proteção, é indúbio pro tutela, mas pode ser que no momento de agressão o juiz precise, ó, o senhor está proibido de se aproximar e manter contato com a ofendida, com os filhos, né, neste momento, mas ele não vai definir a guarda ali, né, não vai definir neste momento, não é para isso que se presta. Mas, né, às vezes já tá com a guarda definida, só que o cara tá de certa forma praticando uma alienação, né? Aí ele não pode falar com a mulher, mas ele começa a atentar as crianças, começa ali a importunar os filhos, né, para mandar o recadinho para a mãe, essas coisas assim, né? Fica nessa situação extremamente ruim para a família inteira. Então o juiz pode fazer essa restrição, suspensão de visitas, mas para isso ele precisa ouvir a equipe multidisciplinar. Gente, presta bem atenção nessas medidas, porque a sua prova vai pedir elas, vai usar umas artimanhas ali para tentar te pegar, tá? Prestação de alimentos provisionais ou provisórios podem ser fixadas nas medidas protetivas. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Asterisco nesse porquê. Aqui, na cidade de Cascavel, nós temos, né, algo nesse sentido. Tem um programa para os agressores de recuperação e reeducação. E, atualmente, né, a juíza tem fixado que o agressor compareça nesses programas como uma das medidas protetivas. Se ele não comparece, olha o que ele está fazendo. Opa! Descumprindo a ordem judicial. Descumprimento de medida protetiva. Tá lá dizendo que ele tem que comparecer, ele tem que comparecer. Ah, mas bate com o horário de trabalho. Justifica, tá? Justifica para ser readequada essa medida de acordo com a realidade, né? Só que, se assim determinado está como medida protetiva, se não cumpre, descumpre, né? E descumprimento é o quê? Crime. Nesse caso é crime. Acompanhamento psicossocial, né? Do agressor e a inclusão em redes de apoio. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras. Rol exemplificativo. Prof, o que você fez? Na hipótese de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas, o juiz comunicará ao respectivo órgão ou corporação, instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte, né? Lembra que o inciso 1º fala da suspensão do porte e posse de arma de fogo, tá? E o que acontece? Se o juiz determina e avisa o superior imediato, né? No meu caso, por exemplo, vamos imaginar que alguém da minha equipe, né? Um dos agentes de polícia judiciária que trabalham comigo, entendam-se, um investigador de polícia, né? Que no Paraná mudou um pouquinho a nomenclatura, mas se o investigador de polícia, eventualmente, for deferida em desfavor dele uma medida protetiva, e o juiz fale, fulano, seu porte está suspenso, e aí ele vai me comunicar, vai dizer, pega a arma dele, entrega para a instituição, né? Eu tenho que assim fazer, tá? Senão pode dar uma prevaricação aí ou uma desobediência. E por que isso, gente? Porque é muito sério, né? É muito sério. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência,
o juiz poderá requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial, né? O afastamento do lar para tirar o cara da casa. Às vezes vai mandar o oficial de justiça lá cumprir, né, a determinação, e se necessário for, com acompanhamento da polícia, né? Então, vamos seguir, tá? Deixa eu ver se a gente precisa falar mais alguma coisa sobre isso. A princípio das medidas protetivas é isso, é extremamente importante, faça a leitura depois. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, tá? Aqui são medidas a ofendida. Encaminhá-la para o programa oficial comunitário também, né? Determinar a recondução da ofendida ao domicílio. Às vezes ela teve que sair às pressas, né? Teve que fugir da casa, pediu medida protetiva, o juiz determinou o afastamento, o oficial de justiça junto com a polícia militar já fizeram o afastamento da casa, aí ele pode determinar a recondução, né? Agora a senhora pode, com a ajuda da polícia, retornar para a sua casa em segurança, tá? Gostaram, né, da jogada, assim, entenderam bem? Determinar o afastamento da ofendida do lar. Olha isso daqui. Que a gente sabe que as medidas em relação ao agressor podem determinar o afastamento dele do lar. Em relação à ofendida também, tá? Para salvaguardá-la de alguma situação. Sem prejuízo dos direitos. Por que isso? Muitas mulheres às vezes têm medo de perder os direitos, né? Ah, mas se eu sair da minha casa eu perco os meus direitos. Não, não perde não, tá? Porque tem isso expresso na lei. Determinar a separação de corpos, né? Que também, ó, a sua prova vai adorar perguntar isso para você. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima, independente da existência de vaga. Às vezes precisaram mudar de bairro, de cidade, etc, né? Na correria, opa, tá sem vaga na escola. Mas o juiz pode determinar, né? Nesse caso, ela passou por uma situação de violência doméstica. Mesmo que não tenha vaga, acha uma. Matricula essas crianças. Vai determinar, né? Ali a Secretaria de Educação, o local que assim o faça, tá? Agora, depois, gente, vocês fazem a leitura ali do artigo 24 em regra, mas vamos pular um pouquinho para o 24A, que esse é super importante, tá? Que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Gente, dadas reiterações ali, né, de descumprimento, foi necessário, então, que se criasse um tipo penal específico, tá? Que é o crime de descumprimento da medida protetiva. Esse crime, ele é extremamente importante, mas ele tá cheio de pegadinhas, tá? O tipo penal fala descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, prevista nessa lei. Então, vamos lá. 24A, que é o descumprimento da decisão judicial. Lembra de uma coisa? O agressor precisa estar ciente desta medida. Só existe crime de descumprimento quando ele sabe que tem a ordem judicial em relação a ele, tá? Ele tem que estar ciente, tá? Vamos seguir. Então, qual que é o verbo? Descumprir. Este é o verbo, tá? Quem que é o sujeito ativo deste crime? Quem tem contra si a medida protetiva. O agressor ou a agressora, né? Lembra que pode ser uma mulher também. Os agressores. Os agressores que têm contra si uma medida. Quem que é o sujeito passivo? Quem que determinou a medida protetiva? O Estado, na figura do juiz. Então, quem que é a vítima deste crime? Se o cara descumpriu uma ordem judicial, ele está ofendendo quem? Ele está ofendendo o Estado. Secundariamente a vítima, tá? Mas presta atenção nisso, tá? Normalmente o descumprimento vai estar acompanhado de um outro crime também, né? Vai estar ali junto com uma ameaça, Mas enfim, pode ser só o descumprimento por si, tá? A pena do descumprimento... Peraí, antes da pena vamos falar mais uma coisa. Ele tem que estar ciente, certo? Mas ele tem que descumprir de que forma? Do
Por quê? Porque acontece muito nas situações de violência doméstica, né? É a natureza da situação em si, da pessoa pedir a medida protetiva, mas acabar reatando o relacionamento sem avisar que reatou, mas a medida tá lá vigente, né? Aí, de repente, eles estão lá já 3 meses juntos, de novo no relacionamento, de repente tiveram uma briga. Estão morando juntos já, voltaram a mudar. Aí ela chama a polícia e fala, eu tenho medida protetiva contra ele. Eles reataram, estavam 3 meses juntos. Tem dolo desse cara? Não tem, né? Não tem, tá? Isso não significa que ela não possa pedir novamente a medida, que não haja outros crimes que possam ter acontecido aqui e ali, né? Mas assim, o dolo, tá? Descumprimento tem que ser doloso, tá? É um crime também formal, tá? Pode ou não deixar um vestígio, uma materialidade, tá? E é um crime de ação incondicionada. Não tem representação aqui, é um crime de ação incondicionada. Agora presta atenção aqui. Pena, 3 meses a 2 anos. Opa, não foi pra tela. Pena, 3 meses a 2 anos. Em regra, vamos supor que teve um flagrante. Em regra, até 4 anos, o delegado tem que arbitrar fiança, né? Pois é. A pena aqui é 2 anos. Primeira coisa, 2 anos. Porém, olha aqui, ó. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas, e tão somente apenas, a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, teve um descumprimento, é meu plantão, chegou a situação de descumprimento de medida protetiva, só o descumprimento. Eu posso arbitrar a fiança para o cidadão na delegacia? Não! Não pode, tá? Por quê? Porque a lei, assim, expressamente vedou ao delegado de polícia arbitrar fiança, tá? O juiz pode, o delegado não, tá? Lembra que na Lei Maria da Penha vai ter as situações que o delegado não vai se meter, tá? Nesse caso aqui, a fiança, ele também não se mete, tá bom? Não se mete no pedido de medida protetiva, apenas encaminha. E não se mete na fiança do descumprimento, tá? Gente, mas eu falei que esse crime tem umas pegadinhas, né? Vamos voltar. Tá, gente, por óbvio, né? Sendo um crime relacionado à violência doméstica, tá afastada a Lei 9.099. Então, em que pese apenas ser 2 anos, não é TC, tá? Não é TC, é flagrante normal ou inquérito, né? Não vai ser um termo circunstanciado aqui, tá? Mas, ó, pena de 2 anos. Mas olha lá, o artigo 313 seguintes ali, do CPP. Se o cidadão fica descumprindo a ordem judicial, mesmo que a pena não ultrapasse 4 anos, por expressa previsão legal, pode ter prisão preventiva, no caso de descumprimento. Mesmo a pena não ultrapassando 4 anos, pode ter prisão preventiva. E se tem uma coisa que a gente prende, gente, aqui em Cascavel, é descumprimento, tá? É descumprimento de ordem judicial que concedeu medidas protetivas. Seguimos. O MP do crime de medida de descumprimento é isso que é extremamente importante você lembrar. Cuidado com as pegadinhas dele, tá? O MP intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais recorrentes. O MP sempre atua, tá? Sempre atua. E, por fim, aqui vai falar um pouquinho das atribuições do MP. O que eu quero falar com vocês é aqui, ó. Sobre os juizados, tá? Lembra quando a gente começou a estudar a Lei Maria da Penha, no artigo 1º, que ele vai falar sobre os objetivos da lei? E um dos objetivos era a criação dos juizados especializados. Ele está ali no artigo 29, tá? Vamos lá.
Lembra, artigo 1º da lei, né, que vai falar da criação dos juizados, e o artigo 29, então, fala: os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Por que isso? Porque lembra que nos direitos e garantias fundamentais também da Lei Maria da Penha, tá lá no artigo 3º, 2º e 3º, vai falar, né, que tem que garantir a moradia, saúde, etc. E por todo o contexto de violência doméstica, não adianta só jogar isso para a lei, não adianta só jogar para a segurança pública, né? Tem que envolver todas as áreas de forma multidisciplinar, tá? Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, né? Fornecer subsídios ao escrito ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria, né? Aos estudos sociais, justamente ali, porque situações em que há, né? Não é o caso aqui do Paraná, ainda não está em aplicação, pelo menos não que eu tenha conhecimento, não em Cascavel. Mas, por exemplo, situações às vezes que necessite do botão do pânico, tem situações que o juiz pede ali, né, o estudo social dessa situação, tá? Então é por isso que também precisa que muitas vezes essa equipe forneça subsídio, até, por exemplo, para suspensão do direito de visitas, que pode ser uma das medidas protetivas, né? Dar esse subsídio ou via equipe multidisciplinar, tá? E desenvolver os trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, tá? Para finalizar aqui nossa aula, antes da gente fazer algumas questões, foco aqui no artigo 40A, tá? Recente. Esta lei, olha isto, será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º. Lembra que o artigo 5º vai falar que a lei se aplica, né, na coabitação, nas relações de parentesco, nas relações íntimas de afeto, né? Independente da causa ou da motivação dos atos da violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Ou seja, o que a lei quer dizer com isso? Ela quer dizer que agora, neste entendimento recente de 2023, tá? Sempre que estivermos diante de uma violência contra a mulher em âmbito de coabitação, contra a mulher, né, independente, violência de gênero, tá? Lembra, contra a mulher ou para aquelas que se identifiquem do gênero feminino, né? Sempre que tiver numa situação, né, em que a vítima esteja diante da coabitação, parentesco, relações íntimas de afeto, a causa da motivação da violência independe, tá? É o entendimento objetivo. O 40A, ele traz um viés objetivo para a aplicação da lei. O que isso significa? Que quando tem uma violência de gênero nas situações do artigo 5º, tá? Esta violência é presumida. A gente já presume a situação de violência. Tá? Independente da causa, né? Sempre que um homem, dentro da situação, né? Um homem ou uma mulher, como sujeito ativo da situação, né? Cause algum tipo de situação em termos de coabitação, parentesco e afeto contra uma mulher ou contra, né, quem se identifique do gênero feminino, dentro das hipóteses do artigo 5º, nós estaremos presumindo que ela está numa situação de violência de gênero, tá? Nós estaremos presumindo, é um viés objetivo, tá? Justamente por conta de todo esse histórico do nosso país, tá bom? E isso é bem recente, tá? É uma violência presumida. Assim entende-se, até que se faça a prova em contrário. Gente, leiam depois a apostila de vocês, vai estar mais completa. Essa é a parte mais importante, tá? Prof, você disse que tudo é importante? Sim. Lei Maria da Penha. A gente precisa proteger nossas mulheres. Tudo é importante num país que a gente tem um histórico de violência contra a mulher muito sério, né?
Então, leia com carinho depois, treine as questões, nós vamos fazer mais algumas agora, se a prof não atrapalhar todas as tecnologias aqui na hora de achar as questões. Mas vamos lá, vamos treinar esta questão aqui. No atendimento à mulher vítima de violência doméstica, existem algumas providências legais a serem observadas. É previsto que no acolhimento à vítima, a autoridade policial deverá... Converse com a sua questão. Converse. Ser do sexo feminino? Questão. A Lei Maria da Penha fala em deverá ou preferencialmente? A lei fala em preferencialmente. Você vai lembrar disso na hora da prova se você conversar. Então, letra A, errada. Letra B. Realizar sucessivas inquirições a respeito da situação de violência. Converse com a sua prova. Prof, mas eu vou estar fazendo prova e vou conversar com ela, o que vão pensar de mim? Converse com a sua prova, escute a prof. Deixe que pensem, que digam, que falem. Tá? Você vai olhar para sua prova e falar, para sua questão e falar. Se eu ficar questionando a vítima o tempo todo do que aconteceu, ela vai se sentir bem ou mal? Ela vai se sentir péssima. Inclusive, isso pode configurar uma violência institucional que você já viu na minha aula, que é um crime de abuso. Está lá na lei de abuso, artigo 15A. Então, realizar sucessivas inquirições está certo? Tá péssimo. Estar presente no contato direto entre a mulher em situação de violência e o investigado? Que estranho isso, mas não. Não, né? Não vai ficar colocando a vítima junto com o autor, tá? Não vai ficar colocando os dois, mediando um contato ali. Tem que deixar os dois afastados, tá? Registrar preferencialmente o depoimento em meio eletrônico, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Sim, né? Vamos relembrar então um pouquinho das formas de violência agora. Carla é casada com Antônio e o relacionamento deles é caracterizado por condutas abusivas por parte de Antônio. Carla é casada. Já me deu aqui, né, que tem uma coabitação, muito provavelmente, e uma relação afetiva, né? Artigo 5º, acabamos de ver que a violência será sempre presumida. Então, o Antônio tem comportamentos abusivos que causam a Carla danos emocionais e a diminuição da sua autoestima. Danos emocionais. Nessa situação hipotética, conforme as disposições da Lei Maria da Penha, está caracterizada a violência? Tem lesão? Não. Destruiu alguma coisa? Não. Xingou? Tá falando em dano emocional? Não, não xingou. O que nós temos? Mas se xingou. A questão não tá falando se xingou. A questão tá falando em danos emocionais, tá? Não viaja, conversa com a questão. Ó, diminuição da autoestima. Autoestima mexe com o quê? Psicológico. Então é uma violência o quê? Psicológica. Inclusive o dano emocional. 147B. Nossa. Crime. Lá no Código Penal. Bom, então vamos encerrar aqui a nossa aula, tá bom, alunos? Aluno, muito obrigada pela sua atenção na Lei Maria da Penha e seguimos posteriormente estudando outras leis. Beijo da prof.